Olá, bem-vindo a mais uma aula. Se você ainda não está inscrito no canal, eu vou pedir que você se inscreva. Se você não curtiu ainda o vídeo, e se gostar também, eu peço que você curta. Se puder, compartilhe com seus amigos. Você me ajudando, eu vou conseguir fazer mais aulas e te ajudar cada vez mais. Eu estou à disposição para te ajudar no que você precisar. Se você quiser alguma aula diferente, com algum tema diferente, pode me passar o conteúdo no meu e-mail que eu vou montar uma aula para você. Ok? Estamos combinados? Então vamos para a aula agora. Oi, agora a gente vai começar a trabalhar um pouco mais com o Excel. Ele vai ficar um pouco mais difícil, mas nada que, se você não prestar atenção, você vai conseguir superar. Preste bastante atenção no que a gente está falando, preste atenção nos exercícios, tenta fazer sozinho, tenta repetir, tenta inventar novas planilhas, tenta fazer novos cálculos. Quanto mais você mexer, mais você vai aprender. Estou abrindo o Excel aqui para a gente começar. Então, vou começar com a pasta trabalho em branco. Então, vamos lá. Na última aula, você aprendeu a mudar a largura da coluna. A gente fez algum exercício que eu te mostrei, a localização de células. Então, a gente viu localização de células, a gente utilizou a caixa de nome. Outra coisa também que às vezes você pode perceber, que vai facilitar também para você identificar a célula que você está, como eu te falei, ela é a intersecção da coluna com a linha. Então, na célula ativa, por exemplo, eu estou na célula B3, ok? Se você perceber, a cor da coluna B e a cor do número 3 está diferente. Então, você lembra, coluna e linha, então coluna B, linha 3, então célula que eu estou B3. Ok? Então a gente vai começar agora a parte que todo mundo xinga, que é a parte da matemática. Fala, nossa, matemática me quebrou, eu nem quero fazer mais Excel. Mas calma que a gente vai fazer no Excel, o Excel te ajuda, como eu já te falei, ele te facilita, então você tem que saber o básico da matemática. Então vamos prestar bastante atenção, que você vai ver que não é tão difícil assim. Vamos fingir que a gente vai fazer uma conta de matemática. Quando a gente está na escola, 1 mais 1 igual a 2. Ok? Só que a gente está no Excel. O Excel é diferente, então a gente não vai fazer assim. Se eu coloco assim, o Excel entende que isso daqui é um texto. Ele não faz o cálculo. Se eu colocar 1 mais 1 igual a um texto, não executa nada. Todas as contas que eu for começar no Excel, cálculos, funções que a gente vai ver para frente, eu sempre vou começar com igual. Porque a hora que eu começo com igual, o que ele está falando aqui? Que eu vou fazer uma soma, eu vou fazer um cálculo, realizar alguma fórmula ou função. Então eu quero fazer igual 1 mais 1. Quando eu fiz isso, não vou colocar o igual no final, que a gente fazia. Então o igual quer dizer, eu vou fazer uma soma e vou colocar o cálculo que eu quero realizar. Fiz isso, eu dou Enter. Automaticamente ele apareceu o número 2. Então vamos preencher a planilha aqui com alguns números aleatórios aqui, só para ver uma coisa diferente. Continuo com a planilha. Estou visualizando os números que eu digitei. Porém, um deles é uma fórmula. Como eu falei no começo, a gente usa bastante a barra de fórmulas. Porque a barra de fórmulas, ela apresenta não só o conteúdo, mas apresenta o cálculo que eu coloquei. Então, 1 mais 1. Então, nessa célula,
O que eu visualizo aqui? O resultado dela. Só que na barra de fórmula eu vejo o conteúdo da célula. Então o que tem nessa célula? Não é o número 2, é um cálculo. Então 1 mais 1. Se eu quiser fazer alguma alteração nesse cálculo, eu posso vir aqui na barra de fórmula, clicar diretamente nela. Ela vai estar selecionada para me fazer uma adição, continuar a conta do jeito que eu quero. Então 1 mais 1 mais 3, 5. Se eu olhar, resultado 5 e aqui é a conta. Aí eu falei, mas matemática, o que eu tenho que saber da matemática? Então vamos lá. Igual 1 mais 2 vezes 3. Quanto que dá essa conta? 1 mais 2 dá 3, vezes 3 dá 9. Certo? Fácil de fazer. Não, vamos à regra da matemática. Se eu der Enter, deu 7. Faz 7. Não é 1 mais 2 vezes 3? Só que a regra da matemática, primeiro multiplicação. 3 vezes 2, 6. 6 mais 1, 7. Tá ficando difícil? Vamos lá que vai ficar mais fácil. Vamos facilitar. Regra da matemática. Lembrar lá atrás. Primeiro, multiplicação, divisão, mais e menos. Tudo bem, eu lembro dessa regra. A outra regra, o que faz na frente? Então a gente tinha parênteses, colchetes e chaves. Chaves? Não lembro disso. Parênteses, colchetes e chaves. O que a gente fazia? Primeiro parênteses, depois resolvia o colchete e por fim resolvia as chaves. Excel, a gente vai trabalhar tudo com parênteses. Abriu parênteses, precisa fechar o parênteses. Então voltando para a conta. 1 mais 2 vezes 3 igual, abre parênteses, 1 mais 2, fechei parênteses, vezes 3. 1 mais 2, 3. Vezes 3, 9. Então, eu vou resolver primeiro o parênteses, para depois fazer a multiplicação. 9. Quero fazer mais uma conta. Então, 1 mais 2 mais 2 mais 2. Quanto que dá essa conta agora? Você está vendo que o parênteses de dentro ele está de cor diferente? Então eu vou resolver primeiro o parênteses de dentro, depois eu vou resolver o parênteses de fora para somar. 2 mais 2, 4. Mais 2, 6. Mais 1, 7. Então, sempre que eu quiser fazer que uma conta seja realizada na frente das outras, eu vou colocar entre parênteses. Então, como falei, coloquei entre parênteses, eu vou abrir e fechar o parênteses. Se eu fizer a conta aqui, igual 1 mais 2 mais 3 e eu fechar o parênteses aqui, ele vai somar somente os parênteses. Lembrando que eu vou colocar parênteses para circundar o que eu quero fazer primeiro. Então, por exemplo, eu quero 1 mais 2. Se eu fechar o parênteses aqui, ele vai dar um erro.
porque ele vai fechar o parênteses aqui e não vai fazer o cálculo. Então eu sempre vou colocar a conta que eu quero fazer dentro do parênteses e depois eu vou fechar. Então, por exemplo, não é necessário, mas vamos fingir que a gente vai fazer essa conta aqui. Então eu faço a conta. Primeiro o que está internamente, para depois indo para fora. Se eu quiser fazer mais 5, olha lá, mudou a cor de novo. 2 mais 3, primeiro, ele está interno. Depois ele vai somar o resultado de 2 mais 3 mais 1, que é o outro parênteses interno, para resolver o externo de uma vez. 3 mais 2, 5. Mais 1, 6. Mais 5, 11. Tranquilo? Difícil? Acostuma com a regra. Agora vamos a alguns detalhes aqui. Quando eu fiz a conta vezes, eu coloquei asterisco. No Excel, o vezes a gente vai utilizar asterisco. Se eu quiser dividir um número pelo outro, eu vou usar a barra. 4 dividido por 2, 2. Ok? Então vamos lá. Multiplicação. Asterisco. Divisão. Barra. Mais, menos, menos. Como eu falei, a gente utilizar sempre endereço. Então, sempre que eu estou falando numa célula, eu falo sobre o endereço dela. Então, 3 ele é o conteúdo da célula B2. 5 é o conteúdo da célula B3. A gente às vezes pega uma planilha que a pessoa coloca assim, igual 5 mais 2 mais 7. Está fazendo o total disso daqui. Ok? Dá certo. 5 mais 2, 7, mais 7, 14. Vamos repetir esse conteúdo aqui. Ó. Quando a gente trabalhar com Excel, então a gente vai mudar essa visão. Digamos que você vai ter que colocar essa soma, por exemplo, igual 14 mais 11, 14 mais 11 mais 2, que são essas células aqui, 14 mais 11 mais 2, ok? Deu certo. Qual o problema disso? Quando a gente utiliza o Excel, você vai parar de utilizar o número que você está vendo. A gente vai começar a usar o endereço. Fala, não decorei o endereço ainda, muito difícil de ver. Então vamos lá. Igual 5, célula A2. Mais 2, célula B2. Mais 7, célula C2. Deu certo. Por quê? Porque quando ele está somando aqui, ele está somando o conteúdo da célula A2, o conteúdo da célula B2 e o conteúdo da célula C2. É muito difícil fazer essa conta. Então vamos facilitadores. Repetir os números de novo. Quero fazer a conta. Conta começa com igual. Eu confundo, em vez de ser A3, eu confundo com A5 porque eu fico vendo o resultado. Então, em vez de você olhar e ficar analisando, clica na célula que o Excel já preenche o endereço automaticamente para você. É só você colocar o sinal igual A3 mais. Clica na célula B3
mais, clica na célula C3, preencheu, deu Enter. Falar, mas você me falou que esse jeito não é muito utilizado. Por que eu não posso utilizar essa maneira, sendo que o resultado foi igual? Vamos fingir que a pessoa digitou errado o número aqui. Então aqui é 3, 3 e 3. O que acontece? Quando eu digitei, mudei o conteúdo da célula, automaticamente ele mudou o resultado onde está utilizando o endereço. Onde eu usei o conteúdo, o número que estava lá, ele não alterou. Então o que acontece? Eu tenho que vir aqui dentro e alterar o número. Ok? Qual o problema disso? O problema disso é que eu vou ter que corrigir todos os locais que são dependentes desse número. Então eu vou ter que corrigir aqui, vou ter que corrigir nessa outra conta. Então aqui a planilha é pequena, tem poucos valores. E se eu tiver 100, 1000, 2000, tiver uma planilha somando a outra, eu vou ter que ficar procurando onde eu utilizei o número. Qual o risco de eu esquecer um número ou mais de corrigir? É grande. Então, eu vou fazer uma simulação diferente aqui. Ó. Eu vou fazer o mesmo cálculo, só que eu vou utilizar endereços. Então, em vez de usar essa daqui que está usando o número, eu vou colocar aqui que tem uma fórmula. Esta, mais essa, mais essa. Que são os números que a gente está usando. Que é o 15, o 11 e o 2. Dá um Enter. Então, ó. Já tem um erro já, por quê? Porque eu fiz uma alteração aqui de número que era 2, eu mudei para 3 e eu já esqueci de mudar aqui. Então, vamos voltar ao número que estava antes. Então, voltando com o número 2, 15 mais 11 mais 2 deu 27. Se você percebeu, a hora que eu fiz a alteração aqui, automaticamente, ele já alterou aqui para mim. Então, se eu colocar aqui, ó, 5, 5 e 5, ele faz a alteração automática de onde eu tenho uma fórmula, que eu estou somando utilizando o endereço. Ele já faz a alteração aqui para mim, ele já muda o total e, além disso, ele já vai utilizando o quê? Alterando o totalizador, que está utilizando o endereço. Então, o número que tiver aqui, automaticamente, ele vai alterar para mim todos os locais que tiver utilizando essa célula. Então, o conteúdo que tiver nela, automaticamente ele vai mudar para mim. Automaticamente, em todas as células que utilizam essa forma. Tranquilo? Dá um pouquinho de nó na cabeça, mas você tem que acostumar. Então, eu quero fazer uma conta. Esquece o número que está aparecendo aqui. Vou utilizar endereço. Não decora o endereço. Coloca o símbolo e clica na célula. Clicando na célula. Acabei de somar. Outra coisa, se você perceber, a cor da célula A1 aqui está azul, a volta dela está azul. B1, vermelho. C1, roxo ou lilás. D1, verde. Então fica mais fácil também para você analisar. Ah, que célula que ele está utilizando? Eu não sei, não consigo ver o endereço. Olha a cor. A cor da célula está relacionada à cor do número que você está somando. Então a cor da célula, o preenchimento dela, entre aspas, está na cor da conta que eu estou utilizando. Depois eu só dou Enter. Precisa alterar o conteúdo da célula. Qualquer número que eu colocar, automaticamente o totalizador vai usar o que tiver escrito lá. Ok? Como o vídeo está muito grande, a gente vai parar aqui para continuar na próxima aula. Qualquer dúvida é só me avisar. Obrigado, até mais.